Muito bem. Eu queria trazer para vocês essa reflexão sobre a escola. Que escola é essa? A escola é realmente necessária? Ali a gente tem a Mafalda perguntando para o Felipe, né, para o amiguinho dela, Felipe, você que já fez o primeiro ano, me conte como é a escola. Aí a cara do Felipe, que não tem o que dizer, né? E ela sai também ali daquele jeito. Quer dizer, que escola é essa? É essa escola que a gente está falando? Essa que o aluno não tem o que dizer dela? Que cada vez as crianças menores, quem tem criança pequena em casa sabe disso, querem menos ir para a escola, né? Você pega as crianças de 4 anos de idade que perguntam assim para a mãe, mãe, hoje eu já estou de férias, não preciso ir para a escola? Não é que a criança não gosta da escola, ela não gosta da obrigação de ter que acordar todo dia às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, botar um uniforme e cumprir uma série de rotinas que são muito interessantes na primeira semana, na segunda, mas depois começa a ficar chato pra caramba. Bom, de que escola a gente está falando? É essa que não diz nada para o aluno? Ou é essa aí que está sendo bombardeada, né, pelas questões tecnológicas? A gente tem ouvido pais que escolhem a escola não pelo projeto pedagógico, mas pela quantidade de material que oferece, né, e de material tecnológico. E ali nós temos, e é uma situação que apavora todo mundo, né? Apavoram os professores, porque têm dificuldade de trabalhar com o que é novo. As pessoas acham que são modernas porque botam câmeras dentro das salas, né? Para tomar conta de todo mundo, que é outra neura estabelecida, né? Você tem que tomar conta e vigiar, tem que ter um poder sobre as outras pessoas, não sei exatamente porquê, mas enfim, é isso. Está dando para ver aí? Preciso ler a piada não, né? Porque senão fica sem graça para caramba. Ou a gente está falando de uma escola que, mesmo com todo esse arsenal, continua fazendo as mesmas coisas, né? Que novidade é essa que está só nos aparatos? É para colorir, mas tem que colorir do jeito que a máquina manda. E por falar nisso, de qual tecnologia que a gente está falando? A gente está falando de uma escola que cada um tem no seu imaginário, né? Tem a sua relação mental aí com que escola é essa. E de que tecnologia é essa que a gente está falando? Eu estou falando de quadro negro e de giz também, porque isso também é tecnologia. E chega um momento que as intenções ficam muito distantes, né? O nosso amiguinho ali diante do quadro não sabe o que fazer, e a professora dizendo, não tem ícone, isso é um quadro, não tem botão para você apertar. A gente está convivendo com tudo ao mesmo tempo, tá? A gente está convivendo com o máximo, aí, mais moderno, tecnológico, e continua convivendo com o quadro. No blog do seu Luiz, que é um professor, se não me engano, de química, ele diz que tecnologia tem o objetivo de eliminar as tarefas repetitivas, facilitando o trabalho e tornando-o mais eficiente, aumentando a produtividade e os benefícios. Se a gente vai por esse caminho, a gente já sabe que tudo que é tarefa burra, a gente pode deixar para o computador fazer, né? É repetitivo, é chato, e a gente pode abrir a cabeça da gente para tudo que o computador não faz. A gente pode abrir a cabeça da gente para ser criativo, né? Para falar coisas boas e bonitas, para produzir. Então, o nosso conceito muito simples é isso, tudo que o homem produz para facilitar a sua vida e de seus semelhantes. E se é assim, não dá nem para minimizar, nem para supervalorizar, mas botar no lugar que tem. E como é que a tecnologia entra na escola? Ela entra assim. Computador. Computador é igual a tecnologia. A escola que tem computador tem tecnologia.
e não se discute nem se pensa sobre isso. E entra desse jeito, um atrás do outro, nos laboratórios, o mesmo formato do século XIX, um aluno atrás do outro, fazendo exercícios, ao invés de fazer no caderno, faz no computador, na tela, num programa educativo. Ou seja, essa é a modernidade que estão vendendo. E todo o aparato é dado como uma coisa muito interessante. Ontem eu assisti aqui mesmo um grupo apresentando as ferramentas e a lousa digital, eu tenho maior dificuldade de falar lousa, porque lá no Rio a gente chama tudo de quadro. Então, quadro digital é como sinônimo de modernidade. Isso é modernidade? É você poder fazer mais do mesmo num espaço diferente, ou nem tão diferente assim? Enquanto a gente estiver tratando essa tecnologia apenas como ferramenta, eu estou, no dia de hoje, me sentindo na década de 70, falando de retroprojetor, falando de projetor de slide, dizendo como isso vai melhorar a aprendizagem. E o que eu faço com esses olhos brilhando que estão ali nessa imagem? Porque ele está ali, diante dessa ferramenta, mas não é só uma ferramenta. Ele está diante do mundo, ele está diante de uma possibilidade que a gente não pode deixar barato, não pode fazer por menos. E é muito lindo quando a gente consegue que os nossos meninos e meninas interajam mesmo na rede, que já é uma rede, a escola já é uma rede por princípio, uma rede social. Agora, como é que a gente se apropria da rede virtual, entre aspas? Como é que esse mundo de informação e de conhecimento chega, né? Quer dizer, como é que chega, não? O que a gente faz com ele? Não chega, a gente já sabe. E aí, mais uma vez, eu trago a Mafalda, medindo a cabecinha dela com a fita métrica e perguntando, será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Isso ela ainda está na expectativa de ir para a escola. E a escola é isso? É só conteúdo? É só informação para socar dentro da cabeça das pessoas? Eu quero fazer algumas considerações com vocês de algumas coisas que a gente já sabe, que já aprendeu no decorrer do nosso percurso e que tem que estar na pauta de qualquer pessoa, creio eu, que trabalha com escola, que trabalha com formação de criança, de jovem. A gente já aprendeu que existem subjetividades, que as pessoas se emocionam, imaginam e pensam. Isso tem que estar dentro da escola. A escola não pode ser mais só espaço de cognição, né? Espaço do conhecimento puro e pretensamente isento. Não existe conhecimento nem informação isenta. E as pessoas que falam sobre isso, que pensam sobre isso, elas são também emoção e afeto e têm imaginação. A gente já sabe que existem diferentes identidades. Cada vez mais a gente se relaciona com essas diferentes identidades que são dadas pela cultura, pelos contextos locais, né, pela própria localização. A gente já sabe que tem que levar em conta a experiência, a história de cada um. Não dá para você começar qualquer trabalho fingindo, como durante muito tempo se fingiu e ainda se finge, que as pessoas são aquela tábula rasa, né? Ou então, como ouvi muito no meu curso de formação de professora, que é um jardim a ser semeado, né? Tem que jogar as sementinhas
Os alunos não são nada, a gente é que tem que fazer tudo. Ou seja, a gente já sabe que a história não é assim. A gente tem que levar em conta a questão da mediação, como professor, como orientador nesse espaço, né? De maneira não hierárquica e multidisciplinar. Não hierárquica porque a gente é mais um aprendendo. Né? Nesse momento que eu estou aqui, eu estou aprendendo pra caramba com vocês. E a gente troca o tempo todo. E você, na mediação, você aprende com o aluno o tempo todo. E multidisciplinar porque surgem coisas de toda ordem. Poderia aqui desfiar um monte de história para vocês, mas vamos lá. A urgência da alfabetização digital. Eu costumo dizer que, da mesma maneira que, numa sociedade letrada como a nossa, a alfabetização é uma necessidade, a alfabetização e a leitura, para você sobreviver de maneira mais digna, a alfabetização digital também, e é uma urgência. Estamos falando em inclusão. E o reconhecimento que existe, sim, um espaço da cibercultura, onde existem outras e novas relações, outros e novos papéis que a gente desempenha de uma maneira ou de outra. Com isso tudo na cabeça, a gente pensa o seguinte: é o meu ideal, é o meu sonho, nosso, que os projetos eles devem estar em construção permanente. Não existe início, meio e fim, né? A gente emenda um no outro, sempre. A gente idealiza novas organizações de saberes. A gente não pode imaginar que se aprende da mesma maneira como nós aprendemos, né? De uma maneira linear, lendo uma palavra depois da outra, uma página, virando a página do livro e dando continuidade. Hoje em dia, você abre uma tela e o aluno escolhe por onde ele quer começar. Se ele escolhe por onde ele quer começar, a gente tem pontos de partida diferenciados. E o que chamou a atenção? Era o que estava escrito? Era porque era cor-de-rosa e brilhava? Por que ele fez a opção de começar por ali? Isso é uma nova organização de saber, uma nova organização de pensar. Por isso que eu acho que restringe muito a gente dizer que o trabalho em rede, em educação, com os computadores, na internet, que é só uma ferramenta. Não é só uma ferramenta. É uma maneira de pensar diferente. E é lógico que a gente vai chegar em pontos de chegada, se tiverem, igualmente diferenciados. E no nosso sonho, essa escola necessária não tem seriação, porque não tem mais sentido. Nós temos crianças de 4 anos que falam absurdamente sobre dinossauros e época pré-histórica, né? E tem 4 anos. Ah, mas isso, como é que ele sabe isso? Ele sabe isso porque é a fonte do interesse dele. Por isso que ele chegou lá perto. Bom, por aí vai. Não dá para ficar contando história. Nesse meu ideal, eu espero que a gente supere a cultura do silêncio e a retomada da natureza política da educação. A gente tem lidado aqui no nosso país, durante muito tempo, com uma pretensa educação isenta, apolítica, que evidentemente não existe, né? Nunca existiu, e só serviu para deixar todo mundo quieto, calado, sem achar nada, achando nada. Não tem o que achar. Bom, e nesse ideal, as possibilidades criativas e inovadoras criadas na própria web. A gente pensa num trabalho de rede, trabalho que já existe dentro da escola, ultrapassando isso daí, trabalhando numa rede mais efetiva, juntando mais pessoas de todos os lugares dentro das escolas. Por quê? Porque a gente compreende a cooperação, a colaboração, a solidariedade, a aprendizagem coletiva, com compartilhamento de saberes,
tão óbvio, né? E é tão possível. A inclusão digital diretamente na internet, não tem nada que fazer cursinho, né, de programa disso e daquilo para depois ir para... Não, tem que entrar de cara. A questão da interdisciplinaridade, da interdependência, que também é óbvia, você começa a lidar com o mundo. A atenção redobrada para ler e escrever, a argumentação, a exposição de opiniões, contrariando o que as pessoas dizem que está todo mundo lendo e escrevendo mal por causa da internet, é absolutamente ao contrário, você tem que se fazer claro. Né? A pessoa que está te lendo tem que entender o que você está escrevendo. A questão da autonomia e da responsabilidade, como é que você se coloca nessa rede? A não hierarquização da informação, não existe a informação mais importante, eu não estou falando de conhecimento, estou falando de informação. A informação chega por diferentes caminhos e você também é produtor de informação. A construção e a reconstrução da criação e criação de conhecimentos, a interação contínua, que é possibilitada também pela rede, e a saída da situação de mero usuário e atitude de programador. Mais uma vez, dizendo para vocês que não é só ferramenta. É um espaço que a gente tem que se apropriar e cabe a essa escola necessária preparar os alunos para que eles programem, desde cedo. Não é programar no sentido do programador que a gente pensa hoje, ou imagina, aquele cara que fica lá programando, fazendo banco de dados. Não, ele se apropriar dessa linguagem, né, da linguagem de dados, de programação, para ele escolher a maneira como ele quer fazer as coisas, como ele quer encontrar. Ok? Ou seja, a gente já sabe disso há muito tempo. Né? Eu não trouxe novidade nenhuma para vocês. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender.